Então olha só, como é que essa brincadeira toda começou? O pessoal começou a pegar circuitos elétricos simples, feitos por um resistor, algo que tem a propriedade de resistir à passagem de corrente elétrica, e conectava a DDP, que originalmente eram baterias. Mas esqueça a pilha e esqueça a bateria do carro. As baterias originalmente eram vasos com ácidos e pedaços de metal mergulhados nesses ácidos e um monte de fio maluco saindo desses vasos de cerâmica e indo até o circuito. Ou seja, uma coisa muito assustadora, parece uma coisa de filme de ficção científica, uma bateria antiga. Certo? É vaso, um vaso, outro vaso, uns pedaços de metal aparentemente oxidando, mergulhado nesses ácidos, e fios, um monte de fio saindo dessas baterias indo até o circuito, certo? Então é uma coisa bizarra, isso aqui tá bonito pra caramba. O grandão, o pequenininho, claro, e como as partículas que se movem no fio são consideradas positivas e os opostos e os iguais, a gente consegue então, sabendo que os opostos se repelem e os iguais se repelem e os opostos se atraem, a gente consegue definir o sentido convém, embora saibamos que o sentido real é o oposto. Então os caras começaram a comparar o poder da bateria usada, a DDP dela, a voltagem dela, com a quantidade de corrente elétrica que o circuito permitia passar. Ou seja, eu tinha que ter amperímetros e também tinha que ter voltímetros. Como eu estou preocupado com o que está acontecendo aqui no resistor, eu vou instalar um voltímetro bem em cima dele. Assim eu vou estar medindo a DDP exatamente em cima dele. Agora o amperímetro eu posso colocar aqui, aqui, aqui ou aqui, tanto faz. Por quê? Porque a corrente elétrica que passa por essa parte tem que passar por essa, tem que passar por essa, tem que passar por essa. Certo? Então não interessa onde o amperímetro vai estar instalado, a leitura dele vai ser a mesma. Instalado bem próximo ou bem distante do resistor. E vamos lá, vamos à prática, vamos estudar o que está acontecendo. Primeiro então, resistor 1 em teste. E vamos lá, vamos medir a voltagem e a corrente para 10 volts, 2 ampere, para 20 volts, para 30 volts. Isso, vamos lá, agora já testei esse 1, não quero mais, vou testar agora o 2, tirei o equipamento, instalei outro. E como eu só tenho essas baterias de 10, 20 e 30 volts, vou usar elas de novo. Só que, para o novo resistor, 10 volts, 5 ampere. 10 ampere. 3 vezes mais voltagem, 3 vezes mais corrente, 15 ampere. Os caras logo perceberam que alguns equipamentos deixavam a corrente elétrica fluir com mais facilidade e alguns equipamentos, o material do resistor 1, por exemplo, deixavam nos mesmos 10 volts, percorrer muito menos corrente do que os 10 volts desse novo resistor 2. Os caras começaram a perceber, poxa, dá para medir essa resistência que eles têm. Como é que eu vou medir essa resistência? Poxa, uma boa maneira de medir a resistência é pegar a voltagem e dividir pela corrente. Assim, quanto maior for a corrente, menor será a resistência. Vamos fazer esse teste para o resistor 1 e para o resistor 2. Observe, galera, que não interessa qual é a parte da tabela que eu vou usar para fazer a conta, porque vai dar o mesmo resultado. Vou pegar do meio 20 dividido por 4, 20 volts dividido por 4 ampere, dá uma resistência de 5 volts por ampere. E isso é o resistor 1. Resistor 2, vamos pegar a primeira. 10 volts dividido por 5 ampere. Resistor 2 tem 2 volts por ampere. Caramba, por que o resistor 2 deu um resultado menor? Porque ele deixa passar mais corrente, ou seja, ele é menos resistivo. Faz sentido. Para homenagear um dos estudiosos desse assunto, vamos chamar volt-ampere de ohm. O que significa então 2 volt-ampere? Que esse resistor precisa de 2 volts para poder passar 1 ampere. O que significa 5 ohms ou 5 volt-ampere? Para cada 5 volts, 1 ampere. Aí então tu tens um resistor de 10 ohms, tasca 10 volts dá 1 ampere. Certo? Essa é a ideia, a origem da ideia de ohm, né? Então, resistor 2 ficou 2 ohm. Isso ali, galera, na verdade é assim, teoricamente. Só que não dá.
bom, não dá de fazer isso aqui. Aí eu fico assim, tá bom? Beleza? Não magoe, né? Se o cara é muito chato, ele faz assim, ó. Olha, tá beleza? Mas aí é demais pra minha cabeça, né? A letra já é feia normalmente, imagina a letra grega, não podia ser diferente. Eu não gosto de usar a fórmula 5, embora assim possa ser confortável para calcular o R, né? Eu prefiro pegar esse número, multiplicar por I ambos os lados e fica o famoso V igual a R vezes I, que no Brasil inteiro a galera chama de URI. Não sei, eu não gosto do URI, eu prefiro V igual a R vezes I. RI, acho que é mais legal RI. Tá? Mas se tu gosta de URI, pode, não tem problema nenhum. Tem gente que fala, ah não, V é uma voltagem única e U é uma diferença de potencial. Quem fala isso não entende nem de física básica, manda ler o Hartley de novo, que o cara perdeu essa parte. Não existe voltagem única, só existe uma diferença de voltagem. Quando o cara fala 10 volts e não diz onde é que está o zero, é que tem que supor que no infinito, lá longe, na puta que pariu é zero. Beleza? Ou seja, 10 volts nunca é 10 volts do nada. É dali para ali tem 10 volts de diferença, é sempre uma diferença, certo? Ou seja, a tomada, quantos volts? 220 volts, né? A gente diz que é 220, embora seja uma corrente, né? Parabéns, de mais 310 a menos 310 volts, 120 vezes por segundo. A voltagem está oscilando na tomada toda hora, né? A voltagem do fase, porque o neutro está conectado com a Terra. Está conectado com a Terra. Um daqueles plugzinhos da tomada é um fio que vai, passa pelo poste e está enterrado. Está enterrado, ou seja, dá tanto choque encostar no neutro quanto encostar no chão. Certo? Ou seja, tem uma das partes da tomada, que é o neutro, que pode lamber, não acontece nada, não tem energia nenhuma vindo dali. Porque aquele neutro está aterrado, conectado com a Terra. Beleza? Tu vê que interessante, né? Agora o fase está passando por um transformador, está conectado por fio até tubarão, passando por mais transformadores, e aí sim o fase, os elétrons do fio fase estão querendo ir para um lado e para o outro, querendo ir para um lado e para o outro, loucamente. Só que se não tem para onde ele ir, ele fica trancado, é como um cano fechado, não tem para onde fluir, tem uma bomba lá ligada, querendo jogar água para um lado e para o outro, mas o cano está entupido, está fechado, aí não tem para onde fluir. Quer dizer que se eu estiver isolado no ambiente e encostar no fio fase, eu não tomo choque. Porque só tem por onde a energia entrar, não tem por onde a energia sair. Agora, se eu boto um dedinho no fase e outro no neutro, poxa, tem a porta de entrada para a corrente elétrica e a porta de saída. E a Terra é a porta de saída, olha que interessante. Certo? O vai e vem ocorre entre a usina e a Terra. Então é importante saber desse tipo de coisa, né? Por que é importante saber esse tipo de coisa? Porque no vestibular, eles podem te cobrar a diferença do mais e do menos de uma bateria, que é fixo, e o mais e o menos da tomada, que não existe. A galera pensa o que? O fase, que é o que dá choque, é o positivo, né? E o neutro, que dá choque, é o negativo. Um absurdo? Então vamos corrigir isso para o vestibular. Tomada da casa. Fase e neutro. O neutro tem fiozinho e está conectado com a Terra. Esse fase está com transformadores, enrolamentos, fios mais transformadores, e lá na usina de Jorge Lacerda. Sai de fumacinha ali, beleza. Se eu boto a mão aqui, não acontece nada. Lambe, está pelado, molhado, encosta, nada. Aqui dá problema. Se tu estiver isolado, não dá nada. Se tu estiver isolado, tu encosta ali, não dá nada. Certo? Porém, se tem entrada e a saída, essa energia vai circular pelo teu corpo, toma um choque. O problema é que esse N é de neutro. É o que nós decidimos, nós cientistas, nós engenheiros físicos, matemáticos, decidimos chamar de 0 volt. Então a Terra é chamada de 0 volt. Este fase, ele vai de mais 310 volts a menos, ele vai abaixo e acima da voltagem da Terra, que é considerada zero, padronizada zero. Zero, que nem o Celso disse, gelo derretendo, zero. O babaca disse a Terra, zero. Só isso. Então tu vê quem é o positivo e negativo, é o fase. Ele é ao mesmo tempo positivo e negativo, né? Ele fica com a voltagem acima e a voltagem abaixo do neutro. Quando eu vou representar uma tomada dessa que é toda complexa, que
que a voltagem é uma senoide maluca, indo de mais 310 a menos 310 volts, para ninguém ficar chateado, a gente, isso aí dá no mesmo que uma voltagem constante de 220 volts. Ou seja, se fosse aqui 0 e aqui 220 constante o tempo inteiro, daria o mesmo resultado que esse 310 e menos 310 oscilante da corrente alternada. Então tu vê que loucura, né? É para facilitar a vida da galera, que a gente mente que tem 220 volts na tomada, né? Para ficar mais facilzinho de entender. Como é que a gente representa isso aqui no circuito? Fica tranquilo, tá, cara? Eu te dei um monte de ideia maluca aí, mas no final das contas, ó a tua tomada. Ó a tua tomada, ó o teu chuveiro. Chuveiro tá gastando 20 amperes. 20 amperes o chuveiro. E a DDP, que é a alternada, eu boto um tiozinho para mostrar que o positivo e o negativo estão mudando de lugar toda hora, é 220. Pronto, acabou. Eu só quero que tu saiba o que é voltagem alternada. Não preciso me estressar, não vai ter que fazer conta com senoide nenhuma aqui. Só um engenheiro elétrico e olhe lá. Então V igual a R vezes I. O que dá para calcular nesse chuveiro? Claro, eu tenho a voltagem, eu tenho a corrente, a resistência desse chuveiro, 11 ohms. Será que esse chuveiro aí, não sei, deve estar no verão isso aí. Vamos dar uma olhada. Como é que eu poderia determinar que tipo de chuveiro é esse? O que nós sabemos dos chuveiros que nós compramos? Potência. Vocês têm noção qual é a potência do chuveiro de vocês? Se for elétrico? 5.000 é um bom número. 5.000 já dá para tomar um banho razoável. Então vamos ver qual é a potência desse nosso chuveiro, para a gente poder ver que chuveiro é esse ou se eu estou delirando. Bom, galerinha, a potência elétrica é V vezes I. No extensível eu mostrei por que é V vezes I. Eu peguei lá, mostrei que potência é energia sobre tempo. Peguei a energia potencial elétrica, K vezes carga 1 vezes carga 2 dividido por D, e dividi pelo tempo. E como isso aqui é potencial elétrico, V, e isso aqui, Q sobre delta T é I, então pronto, já deduzi de novo. Mas é melhor assistir a dedução com mais calma depois, né? Então, peraí, vamos ver a potência desse chuveiro. Qual é a voltagem? 220. Qual é a corrente? Opa! A corrente é 20 e ficamos então com uma potência de 4.400 watts, bem justo, foi bem honesto com o chuveiro que eu criei agora há pouco, certo? Se tu quiser um banho bem quente, né, o ideal seria chuveiro a gás, só que é outro nível, outro padrão, né, e a gente chega lá, mas compra um de 7.500 watts. Já é, não é lá aquilo tudo, né? Não é um chuveiro a gás, mas já é um puta de um banho. Aí se quiser avacalhar, pega um de 10.000 watts. Aí ele é externo, né? Ele não fica lá no chuveiro, ele fica fora ali. Aí é foda, ele pode atochar, sabe? Aí dá aquela massageada nas costas, coisa de hotel, o cara vai no hotel, porra, que chuveiro é esse, né? Parece que vai matar o cara falando, coisa linda. Ô galerinha, olha só. Às vezes, para calcular a potência, não é ideal ter V e TI. Às vezes, o ideal é calcular a potência de outra forma. Por isso que é fundamental ter habilidade matemática suficiente de pegar o V igual a R vezes I, que eu chamo de fórmula sagrada dos circuitos elétricos, isolar numa e substituir na outra. Que outras duas fórmulas aparecem, então? R quadrado. Vou te mostrar por que essas fórmulas são importantes, essas fórmulas filhotes que eu chamo. Substituir o V por R vezes I, fica R vezes I ao quadrado. Substituir o I por V sobre R, fica V ao quadrado sobre R. Bem light, né? Eu garanto esta fórmula no formulário da UFSC, eu garanto esta fórmula no formulário da UFSC, talvez assim. Agora essas outras duas que às vezes aparecem, eu não posso garantir porque às vezes não aparecem. Por que essas são mais eficientes do que essa? Porque o que se mantém constante de um resistor é a resistência, por isso que eles são chamados de resistores ômicos. Por isso o seguinte, ó, o cara vai te perguntar, o que acontece quando dobra a corrente num resistor? Se tu olha para cá, dá vontade de dizer que dobrando só dobra. Mas o V vai ser alterado também, né? Quando tu dobrar o I.
Por isso que aqui tem que analisar essa pergunta. Porque o R obrigatoriamente permanece, porque ele tem que ser homem para poder fazer essa pergunta para ti. Então, ó, dobrou a corrente, a potência aumenta 4 vezes, vai fritar o aparelho, não tem jeito, né? Triplicou a corrente, 9 vezes mais potência, beleza? Porém, 5 vezes menos corrente, 25 vezes menos potência, tu nunca vai queimar um aparelho colocando nele menos corrente do que ele pede, nunca, só não vai funcionar. Porque o que queima um aparelho? É o efeito Joule, a transformação de energia elétrica em energia térmica. Então o aparelho, putz, eu estou num lugar que eu não sei se é 110 ou 220, mas o meu aparelho é 220. Tasca na tomada, meu querido. Se não funcionar é 110 na tomada. Aí pronto, azar teu. Beleza? Agora, estou num lugar que eu não sei se é 110 ou 220, meu aparelho é 110. Não bota na tomada, porque se for 220 vai queimar. Vai queimar. Porque né, o cara projetou para um certo efeito Joule. O efeito Joule vai ser... Aliás, quantas vezes maior vai ser o efeito Joule? Se eu estou com o aparelho 110 e coloquei em 220, 4 vezes, imagina, vai liberar 4 vezes mais calor do que o aparelho foi projetado. O cheiro de queimado aparece na hora, né? Certo? Quantos aparelhinhos eu já queimei com isso, cara? Meu Deus, como sou bom. Bota a tomada, tira a tomada, já não dá mais tempo, né? Só de Xbox, aquele transformadorzinho foram 2, aí o último eu comprei 220 já, né? Pra parar de gastar dinheiro com essa merda, certo? Então tem que tomar cuidado. Agora, uma coisa incrível, ganhei um Blue Disc do meu tio. Não consigo entender, sabe? Assim, uma coisa, o cara, vou trocar de televisão, meu Blue Disc não tem 3D, vou trocar, aqui pra aqui. Né? Médico é foda, né? Médico competente, né? Aí ele apareceu lá um Blue Disc lá em casa, Blue Disc, beleza. Aí fui lá, instalei na minha aparelhagem, beleza, e funcionou. Ele dava uns tilt às vezes, entendeu? Mas funcionou muito bem. Várias festas, uma festa, eu boto um DVD e tal, legal. E de repente parou de funcionar. Porra, negócio da Sony, né, cara? Coisa boa. Como é que parou de funcionar essa merda, né? E eu olhei, já peguei a chave de fenda, já comecei a desmontar e... Ué, fritou a fonte. Eu não podia fritar a fonte, que merda, não deu nem tempestade, não queimou mais nada. Fui olhar na traseira do aparelho, adivinha? 120 volts. 120 volts, o bicho ficou funcionando vários dias de 220 antes de fritar, certo? Aí realmente tu vê que a coisa é boa, né? É quase anti-cabeça de bagre como eu, mas eu consegui mais um aparelhinho queimar, certo? Só que esse pelo menos, né, o prejuízo foi menor porque era um presente. E o meu tio vai ficar orgulhoso. Galerinha, potência nem sempre é bom analisar desta maneira, porque mudando I, muda o V e tu te confunde. Analise a potência, se for me mexer no I, analisa assim, porque o R é constante. Se for mexer no V, analisa por essa fórmula, porque o R é constante. Aliás, eu tenho um fio instalado lá de Tubarão até Floripa, né, para trazer energia elétrica, lembra? Certo? Este fio tem uma resistência elétrica constante. Então, o que eu devo fazer para perder menos potência por efeito Joule? Pode olhar aqui ou olhar aqui, tanto faz. Nós gastamos milhões de reais por efeito Joule no fio que traz a energia da concessionária, da usina, certo? Até a tua casa, a gente perde um fio esquenta. Efeito Joule, tudo bem? Eu não quero perder milhões de dólares em efeito Joule. Eu queria perder menos dinheiro. A pergunta é, já que a resistência elétrica do fio é constante, o que eu tenho que fazer para reduzir a potência? Pois é, né? O cara olhando para cá, o cara pensa, pô, se eu aumentar a voltagem, vai aumentar a potência também, né? Concorda comigo? Nessa hora, se tu olhar para as duas, tu fica confuso, peraí, o que está acontecendo, né? O professor me explicou que para poder diminuir o efeito Joule, tem que diminuir a potência dissipada. Para diminuir a potência dissipada, eu teria que ou diminuir isso aqui, ou diminuir isso aqui, né? Certo? E o que a gente faz na prática? A gente diminui a corrente. Nessa hora de pensar na rede elétrica, cuidado, se tu pegar a fórmula errada para pensar, tu te arromba. Certo? A gente gastaria mais tempo para explicar o porquê que isso está acontecendo. Na verdade é o seguinte, galera, potência não é V vezes I. Potência não é V vezes I. Potência é energia com o passar do tempo. A nossa cidade consome uma certa potência. Eu tenho que fazer a potência chegar até aqui. Se eu aumentar a voltagem,
diminui a corrente. Se eu aumentar a corrente, diminui a voltagem. Se eu olhar para cá, a única forma de eu reduzir a potência é reduzir a corrente elétrica. Diminuindo a corrente elétrica, diminui a potência. Mas eu quero diminuir a potência? Não! Então, peraí. Eu vou diminuir a corrente elétrica para perder menos por efeito Joule e aumentar a voltagem na mesma proporção. Ou seja, a potência que eu transmito no fio é grande, mas a potência perdida por efeito Joule é pequena. Por quê? Porque o meu I é baixo. Então, cuidado, potência de efeito Joule não é a mesma coisa que a potência total. Não é toda a potência que é perdida por efeito Joule, é uma pequena fração dela. Para que seja menor possível a perda por efeito Joule, eu reduzo o I. Se eu reduzo o I, eu tenho que aumentar a voltagem. Então, eu quero que vocês me ajudem a lembrar quais são as voltagens que mudam lá da usina até a nossa utilização aqui no dia a dia. Vocês lembram? Meio alto lá. Se gera isso, mais ou menos é por aí. Eu não preciso dos números exatos, eu preciso de ideias mais ou menos. A gente gera energia por volta de 15.000 volts. Então, quando a gente pega ímã, lembra? Fio enrolados, bobinas, e bota o ímã para girar dentro da bobina, não interessa onde isso está acontecendo, se é num catavento, se é numa queda d'água, se é em carvão queimado para gerar vapor e para fazer uma turbina a vapor funcionar, não interessa. Quando a gente gera energia, a gente o faz geralmente com quantos volts mais ou menos? 15.000. Mas se eu fosse usar os 15.000 volts lá de Tubarão até Florianópolis, eu ia perder rios de dinheiro em efeito Joule. Eu tenho que aumentar a voltagem. Eu aumento a voltagem para 700.000 volts aproximadamente. Ou seja, a torre de alta tensão que vem lá de Tubarão até a cidade, ela vem com a voltagem altíssima. Se a voltagem é alta, a corrente é baixa, eu perco menos dinheiro por efeito Joule. Essa é a justificativa de aumentar a tensão. Só que se eu chegar com 700.000 volts na cidade, eu vou matar as pessoas. Eu preciso reduzir a voltagem para ficar seguro trabalhar com isso. Eu reduzo para 130 e poucos mil. Isso. Então, transmissão 700.000. Distribuição próximo da cidade 130.000 volts. Aí já cai na indústria. A indústria tem que receber com alta voltagem. Imagina um motor industrial, não é um motorzinho de ventilador na tua casa. Precisa de uma voltagem muito maior. Então, o técnico industrial vai lidar com voltagens da ordem de 100.000 volts, 130.000 volts. Quando vai chegar na cidade, a distribuição interna da cidade é 13.800 volts. Volta quase para a voltagem original lá. Só que na tua casa 13.000 volts ainda é perigoso. Um choque só seria fulminante. A gente reduz mais uma vez para 220 volts para a gente poder usar com relativa segurança, né? Aí diminui bastante a chance de problema. Pena que não é 110 volts, né? Que aí ainda é um pouquinho mais seguro. Quanto menor a voltagem, mais seguro fica. Se bem que a corrente é maior, né? Então, tu tem menos chance de tomar choque. Mas na hora que tomar choque, vai passar bastante corrente por ti, tu pode fritar também. Quando está em transmissão, é 700.000 volts. Na verdade, ele vai de 900 e... Estou só falando em valores eficazes. Isso, o que o Gui falou é muito importante, galera. Muito importante. Falei no final 220 volts, não foi? Falei 15.000, 700.000, 132.000, 13.800, 220. Só que eu tinha te revelado no começo da aula que o 220 não é 220, é mais 310 a menos 310. Isso vale para todas essas voltagens que eu citei, né? Não é 15.000, certo? É, sei lá, dos 10.000 aos 20.000 que fica oscilando lá na usina, né? E na rede elétrica não é 700.000, é de 700, um pouquinho abaixo de 700.000, um pouquinho acima de 700.000. Para poder saber quanto é uma voltagem máxima comparada com o valor eficaz, é só lembrar que o valor eficaz é a voltagem máxima dividido pela raiz de 2. E isso serve para a corrente também, tá, galera? Quando a gente fala que o chuveiro consome 20 amperes, é mentira. I eficaz é igual a I max sobre a raiz de 2. Se eu disse que era 20 amperes, 20 vezes raiz de 2, a corrente máxima do chuveiro, na verdade, é 20 raiz de 2 amperes. Como raiz de 2 é 1.4 aproximadamente, né? Então nós estamos falando, na verdade,
de 28 amperes. Só que é 28 amperes passando para um lado, depois 28 amperes para o outro, e isso muda tão rapidamente, cara, que a gente pode dizer que em determinado momento a corrente está até parada ali, né? Se ela está indo, tem que parar para voltar, né? Em determinado momento a corrente para, né? Certo? É por isso que a gente fala, né, que a luz incandescente, ela está piscando o tempo inteiro, né? A gente não enxerga esse piscar porque é um piscar muito rápido, 120 vezes por segundo, e o nosso olho só capta coisas que acontecem em 0,1 segundo ou mais, né? Então tu vê, aqui na verdade tem a luz não está perfeitamente constante e bonitinha, tem uma temeluzência que a gente chama, né? Está tremendo um pouquinho a luz ali. A gente não percebe isso porque o nosso olho ele não é uma máquina muito veloz, né, de captar as mudanças, certo? Eu fiquei chocado quando eu fiquei sabendo disso, quando o professor me falou que a minha televisão piscava na minha frente e eu não via ela piscando. E tu vê, o cara me esqueceu das aulas de artes, né, de artes do fundamental que ensina o cinema, porra. Pelo amor de Deus, o cinema não é imagens em movimento, são imagens paradas, Cacilda Becker. Só que elas são tão trocadas tão rapidamente, as fotos ali na tua frente, né, que o teu cérebro, que foi moldado pela evolução para enxergar movimento, enxerga o movimento onde não há. Isso é importante lembrar disso, né? Até chocante. Lembra daquela cena fantástica do cinema? Era uma sequência de fotos estáticas, que ele passou tão rápido na tua frente que tu viu a nave explodindo. Mentira, era um monte de foto. Certo? Então não se esqueçam disso. Na verdade, a nossa realidade é assim, né? O que eu estou fazendo aqui é tirando um monte de foto que está passando bem rápido na minha frente essas fotos. Aí eu tenho sensação de movimento, né? É assim que o corpo trabalha, na verdade, né? Mas eu não estou vendo toda a realidade o tempo inteiro, né? A minha câmera aqui não é de alta velocidade, certo? Por isso que a gente se ilude tanto com a vida, né? A gente tem uma noção da realidade, é assim que a realidade funciona. Não é que esses olhos aqui, eles enxergam mal a realidade. Não se esqueçam disso, não se iludam. O cinema é uma sequência de fotos. Galerinha, valor eficaz, o máximo que tu precisa saber é isso aqui mesmo, não precisa de grandes ideias a mais do que isso aí. O negócio é o seguinte: e se no circuitinho não tiver apenas um resistor? Se no circuitinho tiverem vários resistores, como é que nós vamos conseguir aplicar o V igual a R vezes I se não tiver um resistorzinho só? Claro, é calcular o resistor equivalente. Como é que é essa história de resistor equivalente? Em série é só somar. E em paralelo? Isso, então o resistor equivalente na associação em série é só somar. E qual é a característica da associação em série? O I é igual, o I1 é igual a I2, é igual ao I3, que é igual ao I do equivalente. Na associação em paralelo, se eu quiser achar o resistor equivalente, é um pouco diferente. 1 sobre o resistor equivalente é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, tem que tirar o divide, multiplica. Desde o 6º ano a gente está fazendo isso, tirar esse aqui pelo baixo e ficar pelo cima. Ou seja, achar frações equivalentes ali para poder somar, né? Tem um macete, lembra? Sim, vocês foram isso, se os caras forem iguais, não! Se os caras forem iguais, é só dividir pelo número de resistores, ó. 10. 30 dividido por 3, né? 10. Não precisa nem fazer conta, ó. Mas e se eles não forem iguais? Considerando que tu já sabe fazer através da fórmula, né? Para quem quer um pouquinho mais de velocidade. Ou seja, a gente pega o MMC entre os números e coloca vários resistores de 60, já que o MMC entre 10, 20, 30 é 60, né? Eu vou colocar vários de 60. 2 de 60 de 30, porque 60 dividido por 2 dá 30. Mais 3 de 60, 60 por 3 dá 20, já são 5 mais 6 de 60 dão 11 de 60. O resultado disso aqui, meu querido, é 60 sobre 11 ohms. Professor, eu não gostei desse teu macete. Não tem problema, meu querido. Faz 1 sobre 10, mais 1 sobre 20, mais 1 sobre 30. O mínimo vai ficar 60, tu vai dividir pelo de baixo. Multiplicar pelo de cima vai ficar 11 sobre 60. Invertendo, 60 sobre 11. Já sabemos calcular a
equivalente. E se fossem capacitores? É o contrário, né, cara? Capacitores em série, tu tem que fazer a soma dos inversos. Capacitores em paralelo, é só somar, beleza? Qual é a característica da associação em paralelo? O V1 é igual ao V2, é igual ao V3, que é igual à voltagem do equivalente. Não se esqueçam de fazer alguns exercícios dessa área e anotar algumas dúvidas. Ainda estão acontecendo os apoios, tentem aparecer nos apoios para a gente tirar umas dúvidas, seria importante. Assistam aulinhas mais no site antes desse vestibular para aumentar nossa chance de sucesso. Falou, galerinha!